Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, primeiro eu quero agradecer ao nosso pastor pela recepção. Eu, quando entrei aqui, eu comecei a sentir a presença Glória forte a Deus. do Senhor. Graças a Deus. Eu posso dizer para os irmãos que eu não precisava nem pregar. Deus já falou muito nos louvores dessa noite. Então eu quero louvar pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Mas eu tenho que trazer um recado de Deus para os irmãos. Deus assim marcou esta noite comigo. Amém. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Quero agradecer também ao nosso irmão, nosso vizinho, que nos convidou, que está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aleluia, Jesus. Deus assim marcou esse encontro conosco hoje. Eu creio que Deus vai continuar falando nos corações dos irmãos, como tem falado. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. amém? Quem achou, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, 16, sentadinho mesmo como estamos. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículos 6 e o 7. Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. E quando chegaram a Lis, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Mas o Espírito de Jesus Não lhe permitiu. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão esta noite. A necessidade de você estudar a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Primeiro, quando a gente lê a palavra de Deus, ele está se alimentando, né? O nosso corpo, ele precisa de água, precisa de alimento, precisa de arroz, precisa de feijão, nós precisamos nos alimentar. E quando a gente se depara com esses 2 versículos da Bíblia, que Paulo e Silas, eles saem para pregar o Evangelho, e eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus para ir para aquele lugar. Como pode? Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus nos deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E agora eu me deparo com esses 2 versículos, que Paulo e Silas estão indo por determinado lugar e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eu quero pregar nesta noite num tema subordinado a aprender a ouvir o nome de Deus. Repita comigo: aprendendo a ouvir o nome de Deus. Quando nós fazemos uma pergunta para Deus, Deus nos dá 3 respostas, pastor. Sim, não, espera. Repita comigo: sim, não, espera. Aleluia. Pergunta por outra: você está preparado para ouvir o espera ou o não de Deus, pastor? Paulo e Silas, eles estavam preparados para ir pregar o Evangelho. Mas Deus tinha um propósito com eles em outro lugar. Às vezes, pastor, a gente começa a murmurar, né?
O nosso defeito muito grande é de estar murmurando, reclamando de tudo, né? Você está às vezes esperando uma condução, esperando alguma coisa, ele começa a demorar, você começa a murmurar, a reclamar, e não sabe por quê. Deus às vezes está te dando um livramento e a gente começa a reclamar. Deus tinha um propósito com Paulo e Silas lá em Troade, porque ali havia um carcereiro, ali havia uma mulher que precisava ser salva. Então Deus assim, ele nos prepara sempre algo, e a gente fica questionando com Deus. E eu quero trazer para os irmãos hoje aqui nesta noite o porquê que Deus às vezes fala o não, e porquê às vezes ele traz o sim, e às vezes ele manda esperar. Nós temos dois exemplos fortes aqui. Um que Deus trouxe um não, outro que Deus, ou melhor, três exemplos. Um que Deus trouxe não, outro Deus trouxe um sim, e outro Deus mandou esperar. Nós vamos trazer esses três tópicos, irmãos. Muitas das vezes nós provocamos o não de Deus através da nossa desobediência. Outras vezes Deus nos dá um não para o nosso aprimoramento. Eu quero trazer para os irmãos um não que Deus deu por causa da desobediência. Existe um não, pastor, que Deus nos dá para nós nos aprimorarmos, para melhorarmos na presença de Deus. Eu costumo dizer que tudo que Deus faz é bom. Aleluia. Até o que você acha que não é bom, porque Deus está lá na frente. Aleluia. A visão de Deus vai longe. Ela não tem limite, a nossa visão é limitada. Então Deus disse um não para o nosso irmão Davi. Davi, todos sabem, os irmãos, que ele cometeu ali um pecado com Betseba, ou Betseba, como os irmãos queiram, e ali gerou um filho, e a Bíblia diz que Davi, ele jejuou, mas Deus matou o menino. Não era da vontade de Deus aquele menino. E nós temos que aprender o não de Deus. Muitas das vezes nós oramos por determinada coisa e Deus não faz. De repente você está esperando algo de Deus, mas para Deus isso aí que você está esperando não é bom. Aleluia. Diga assim: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. Aleluia. E nós temos um outro exemplo muito forte do nosso irmão Paulo. Paulo teve uma visão no terceiro céu, e a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, que foi colocado um espinho na carne de Paulo. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes, mas o espinho continuou na carne dele. E Paulo começou a questionar com Deus. E o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Nós tivemos um outro exemplo muito forte. Quando Deus mandou esperar. Ana, ela era mulher de um homem o qual tinha uma outra mulher também. A mulher tinha filho. Deus havia cerrado a madre de Ana. E qual é a mulher que não tem vontade de ter um filho? Ela era louca com um filho. Mas Deus fez que ela esperasse. Ela esperou. Glória a Deus. E a Bíblia diz, diga-se para o meu irmão, vale a pena esperar. A Bíblia diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos.
Aleluia. Ana pediu a Deus um filho varão. E Deus concedeu o desejo do coração dela. Deu um filho varão a ela. Deus é fiel, Jesus. Aleluia. E esse homem, ele foi juiz, profeta. Mas além dele, ela teve mais 5 filhos. Quantos filhos ela teve? 5 mais 1. Ela teve 6 filhos. Deixa eu profetizar para você nessa noite. Amém, Deus. Deus vai te dar 6 vezes mais daquilo que você Amém. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, e dizer para os irmãos um sim que Deus deu para a minha vida no ano de 2006. Ele poderia ter dado um não. Porque uma coisa nós temos que aprender: sempre prevalece a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então prevalece sempre a vontade de Deus nas nossas vidas. No ano de 2006, eu fui acometido de uma enfermidade. Eu nunca tive problema cardíaco, nunca. E do nada eu comecei a passar mal, meu coração começou a estourar. Quem já sentiu uma sensação? Aquela sensação que você sente que está morrendo afogado. Você não consegue respirar. Eu estava sentindo aquela sensação. E a minha esposa, mais linda, ela é mais linda, né? Mais linda. A minha esposa, ela acabava de fazer uma cirurgia também cardíaca. Estava 55 dias se recuperando da cirurgia. E eu comecei a passar mal. Ela me levou às pressas para o hospital, aqui na ProSaúde, em Bambu. Me levou às pressas. E chegando lá, os médicos me examinaram e colocaram aquele desfibrilador, esse nome eu não sei falar. Como é o nome? Desfibrilador. Desfibrilador. E não teve jeito. E chega para minha esposa e falou assim: olha, não tem mais jeito. Seu esposo veio a falecer. Irmãos, talvez alguém disse para você que a tua causa não tem mais jeito. Aleluia, Deus. Talvez alguém tenha chegado para você e falado: não adianta não tem mais jeito. O teu filho está nas drogas, não tem mais jeito. Essa faculdade não tem mais jeito. O teu esposo não tem mais jeito. O teu filho não tem mais jeito. A tua esposa não tem mais jeito. Eu quero trazer um recado de Deus para você nesta noite. A última palavra é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O médico disse que não tinha mais jeito. Olha, o teu esposo veio a falecer. Quando Lázaro estava enfermo, Jesus falava que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Talvez esse problema que você está passando, essa enfermidade que você está passando, essa situação não é para a morte, não, é para a glória de Deus. Aleluia. É verdade. Glória a Jesus. Deus está falando nesta noite. Aleluia. Se eu estiver pregando pelo menos para uma pessoa, eu estou satisfeito, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Aleluia. Aleluia. E Jesus disse mais: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Aleluia, Deus. Aleluia. É verdade. O médico disse para minha esposa: olha, não tem mais jeito. Ele faleceu. Em Marcos 10, versículo 46, se não me engano, no século de Jericó, quando ele estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão mandou ele calar. Cala. Talvez você tenha clamado tanto e a multidão tem mandado você calar. Não cale, não, continue clamando. Aleluia. A vitória está bem próxima. Quando a minha esposa ficou clamando por mim lá, clamando: Senhor, eu
Eu preciso do meu marido, só uma margarina dele, eu preciso dele. As mulheres, as enfermeiras, os médicos, cala a boca, mulher, não tem mais jeito de morrer, não tem mais jeito. Aleluia, aleluia. Mas ela continuou clamando. E teve um dado momento que as enfermeiras, as mulheres que mandaram ela calar, vieram para ela e disse: está acontecendo um milagre, ele está respirando, ele está voltando. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aqueles que falam que você não conseguir, eles vão ver de perto a tua vitória. Glória a Jesus. Irmãos, coisa tremenda é a multidão. Quando você vê, fala na Bíblia de que Jesus, onde Jesus passava, sempre tinha uma multidão. Mas tem a multidão que é contra e tem a multidão que é a favor, sabia? Sabia que você tem a multidão que é contra o teu sucesso? Verdade. Mas tem a multidão que está te apoiando. Aleluia. Tem a multidão que está te apoiando. E ali eu fiquei internado naquele hospital, na UTI, durante 9 dias. 9 dias eu internado. Para descobrir a causa da minha morte, mas eu estava bem, estava falando e tal, enfim. Eu fiquei na UTI por causa dos cuidados médicos e tal. Não descobriram a causa da minha morte. Me transferi para a enfermaria, fiquei mais 6 dias na enfermaria. E ali nós ganhamos 27 almas para Jesus. Aleluia. Por que eu contei as almas? Porque eu levei uns CDs do meu testemunho. E cada pessoa que apresentava Jesus, eu dava um CD. Eu ia visitar as enfermarias, cada pessoa que apresentava Jesus, eu dava um CD meu. Eu dei 27 CDs para a glória de Deus. Então havia uma necessidade de eu morrer, para Deus mostrar para aquele povo que Jesus está vivo e continua operando por lá. Aleluia. Você está entendendo o que está passando por esse processo? É para o povo ver que Jesus continua operando milagre. É por isso que está passando. Aleluia. Graças a Deus. E fiquei 15 dias mais cedo na enfermaria para saber a causa da morte. Não conseguiram descobrir. Me mandaram para casa tomar um remédio chamado Ancoron. Eu lembro-me como fosse hoje esse remédio. Não podia andar, não podia subir escada, o médico proibiu de tudo. Não podia fazer nada, eu ia ficar inútil. Mas Deus, Ele fala. Aleluia. E eu comecei a conversar com Deus. Irmãos, quem já ouviu Deus falar no profundo? Deus é real. Amém. Deus é real, Ele fala, pastor, Ele fala. Eu ouvi Deus falar comigo nitidamente. Mas na casa eu ouvi Deus falar. Eu comecei a perguntar a Deus, por que isso? Ninguém descobriu a causa da minha morte. O Senhor ressuscitou a minha vida naquele hospital. E agora eu vou ficar aqui prostrado em casa. O que eu vou fazer, Senhor? Eu quero dizer para todo mundo que o Senhor está vivo, que o Senhor continua operando milagre. Fala comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiquei conversando com Deus. Me aguardando, Deus não falava comigo, e eu aguardando. Deixa eu falar uma coisa para você. Paciência é uma necessidade. Por que necessidade de paciência? Para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Para você alcançar a promessa, primeiro tem que ter paciência. Depois da paciência você vai alcançar a vontade de Deus. Depois da vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Parabéns, Deus, aleluia. A paciência produz experiência. A esperança não traz confusão. Portanto, é necessário que você tenha paciência. Aleluia. Maravilha. Às vezes Deus nos coloca no leito para você ter paciência. E eu comecei a conversar com meu Deus, por que isso? Porque eu estou aqui, prostrado, eu quero sair e pregar o teu evangelho. No 10º dia o Senhor falara comigo, meu servo. Eu ouvi nitidamente, pastor. Meu servo, vai lá no médico da tua esposa, vai lá. Uma equipe de médicos não resolveu o meu problema. E ele mandou que eu fosse lá em Campo Grande. Talvez Deus tenha mandado você ir para algum lugar e você não foi. Deixa eu dizer para você, vá, obedeça a voz do teu Deus. E eu fui lá no médico.
E ele começou a olhar os exames, um por um. Vai eu devagarzinho, não podia dirigir. Devagarzinho, fui de ônibus. Igual um velhinho, peguei o ônibus. Fui lá, ele começou. Quando ele chegou num determinado exame, ele abriu um sorriso, me deu uma esperança. Aleluia. Ele abriu um sorriso e falou assim: você teve uma arritmia, você tem uma arritmia, é coisa minha. Você vai fazer um estudo cardiológico fisiológico, chamado ablação. É colocado um catéter na sua veia e vai com a câmera no coração e queimou a arritmia. E eu fiquei curado. Aleluia. Glória a Jesus. Percebe, irmãos? Um ano mais ou menos, ou 2 anos, nós tivemos uma outra prova. Deixa eu falar com você. A tua vida, diga esse ponto agora, a tua vida A tua vida tem que ter luta. tem que ter. Se não tiver luta, Se não tiver luz, não tem vitória. não tem vitória. Mas tem uma coisa importante, você tem que saber esperar, e você tem que saber é que prevalece a vontade de Deus sobre a tua vida. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. Não adianta fazer biquinho para Deus. Aleluia. Não adianta fazer biquinho para Deus, ué. Não adianta. Aleluia. Aleluia. Se Deus falar não, acabou, pastor. Aleluia. Deixa eu falar com você. Cair na mão de Deus é fácil. Ou melhor, cair na mão de Satanás é fácil. Porque Deus arranca, mas na mão de Deus ninguém arranca, só Ele. É verdade. E quando Ele diz não, é não, acabou. Ponto final. Meu Deus. Ele continua sendo Deus, pastor. Aleluia. Ele continua sendo Deus. É necessário saber esperar. E quando vem uma luta, Deus te dá a vitória, daqui a pouco vem outra luta, né? Assim, a vida do crente é assim. Ó. Luta, mais luta, vitórias e mais vitórias. Aleluia. Louvado seja. Eu estou feliz da vida, curado. Né? Feliz da vida. Minha esposa feliz da vida. Fazendo a obra de Deus. Ui. Aí meu filho. Agora é meu filho. Meu filho, 16 anos de idade. Zagueiro do Bangu. Muito conhecido como Cacau, dele, grandão, 1,86 m. Ele foi cometido de um negócio que eu não sei explicar aos meninos. Ele chutou, sabe como o sistema sai do ar? Desse jeito. Não conhecia papai, nem mamãe. Entrega o teu caminho, Senhor. Aleluia. Confia nele, Glória a Deus. que tudo ele vai fazer. Aleluia. Graças a Deus. Ele saiu do ar. Ficou afastado de nós. Interessante que meu plano de saúde, aonde ele ficou internado, Deus faz tudo certinho. Ainda tem gente que, aí eu não te falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é coisa do diabo. Deus faz tudo certinho. Aleluia. O meu plano de saúde só cobria 30 dias, senão eu ia pagar R$ 1.150 a diária onde ele ficou. Ele foi internado no hospital lá, em Vargem Pequena, Dr. Jorge Jago. Uma clínica onde só tinha dependentes químicos e pessoas com problemas mentais. Meu filho nunca fumou maconha. Meu filho nunca cheirou cocaína. Meu filho nunca teve problema nenhum. Como pode? Foi internado aqui no lugar lá, irmão. O irmão lá conhece meu filho, né? Conhece ele. Como é que ele era? Bonitão? Hoje ele não pôde ver não, porque ele foi ver o fusão lá no Maracanã. No 29º dia, pastor. Eu lembro como fosse agora. Aleluia. Porque a gente ia lá visitá-lo, ele não conhecia o papai, nem a mamãe, não conhecia ninguém. O psiquiatra perguntava para ele, quem é esse aí? No 29º dia eu cheguei lá, quem é esse? Esse aí é papai, esse aí é mamãe. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. Só o Senhor. Milagre não se explica, meu irmão, minha irmã, não tem explicação. Hoje os médicos estão estudando, mas não chegaram a conclusão nenhuma. Ele hoje está terminando a faculdade, de tudo, faz tudo, tem uma mente boa, sã, lembra de tudo, está perfeito. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Às vezes é necessário você passar por uma prova. Como que aqueles que não creiam no poder de Deus vai acreditar que Deus opera milagre se Deus não fizer nada comigo nem na tua vida? Diga assim para o teu irmão: e aí, meu irmão, está preparado para receber o não de Deus? O não de Deus é necessário. Uma coisa é mais importante, é necessário você saber que prevalece a vontade dele sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ah, pastor, já chegaram na minha igreja, pastor, eu não quero mais ficar aqui não. Às vezes na mente, pastor, Deus mandou eu sair da igreja. Aqui não acontece. Deus mandou eu sair daqui, pastor, a minha credencial, eu não quero mais jogar aqui. Deus mandou. Ainda é mentiroso. Deus está mandando fora, não sei por que eu vim isso. Aleluia. Deus não mandou nada. Aí sai e quebra a cara lá, desculpa a expressão. Tem um monte assim. Sabe por quê? Porque não come isso aqui. Aleluia. Aquele que lê e pratica a palavra de Deus. Não adianta também eu conhecer a palavra e não praticar. Para mim ser prudente, eu tenho que praticar a palavra. Glória a Jesus. Quando eu não pratico, não costumo vir para culto de doutrina. Eu não gosto, eu só quero vir para louvar. Adorar é bom, mas você tem que aprender a palavra de Deus. Deus está mandando falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu não quero mais não, eu vou sair da igreja, pastor, porque Deus mandou. Vai. Deus mandou mesmo? Mandou mesmo. Eu conheço um cara, pastor, Deus mandou sair. Não aprendeu ainda a saber discernir quando é Deus falando ou não. Sabe quando eu começo a discernir? É quando eu começo a conhecer Deus. Sabe como eu conheço Deus? Através da palavra, através da oração. Aleluia. Como é que eu vou conhecer o pastor se eu não converso com ele? Não tem como eu conhecer ele sem conversar com ele, não tem como. Para mim conhecer o pastor, eu tenho que conversar com ele. Como eu vou começar a falar um montão de coisa do pastor se eu não conheço o pastor? Eu tenho um cara assim, ó. Jesus, não sei por que eu estou falando isso. Mas quando eu começo a comer, beber, me alimentar da palavra, e quando eu começo a conversar, a orar e buscar a Deus, Aleluia. quando chegarem pessoas perto de mim, eu vou lembrar que Paulo falou assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo escreveu para Timóteo assim, ó, desses se afasta. Está escrito, isso é Bíblia, não sou eu que estou falando, é Bíblia. É verdade. Vivemos dias maus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tive conversando com o pastor no máximo 10 minutos. Gente, Jesus está voltando. É. Ele está com a mão na maçaneta. Vamos tratar de buscar o Senhor. Desculpa, pastor, não estou exortando ninguém, não, mas Deus está mandando falar. Vamos parar com esse negócio de ficar falando mal do pastor. Vamos parar com esse negócio. Pastor é o anjo da igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos parar com esse negócio de falar mal do pastor. Aleluia. Ó o Senhor. Eu falo com os irmãos, eu já vi panelinha falando mal de pastor. Eu
E todos aqueles que falaram estão passando por processo difícil. Ai daquele que toca no meu ungido, assim diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não sei como que Deus está mandando falar. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Às vezes, a pessoa parece que quer ser o pastor da igreja. Parece que quer tomar o lugar do pastor. Vem pro lugar dele, vem. Pastorear tem que ter o chamado. Tem que ser vocacionado, tem que ter um chamado. Se não tiver, não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Muitos se apostaram da fé por causa disso, não aguenta. Quer ir para o lugar onde Deus não mandou. Deus mandou, eu pastorear. Deus não mandou nada. Não aprendeu a ouvir ainda o não, se de Deus espera. Deus está falando nessa noite, eu não sei o que Deus tem prometido para você, mas a resposta de Deus hoje para você é espera. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Esperei com paciência. Aleluia. E ele se inclinou para mim. E ouviu meu clamor. A palavra de Deus para você nessa noite é: espera. Pastor, eu queria pedir, o senhor, se minha filha pode louvar a prática? Vai lá, meu pai. Aleluia. Glória. Oh, Espírito Santo. Enquanto a minha Deus, filha, com a aleluia. permissão do pastor, é cara. Oh, show. Eu queria perguntar à igreja: tem alguém aqui, meus irmãos, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou se não confessa Jesus como Senhor Salvador? Tem alguém? Tem alguém que não é crente ainda? Tem alguém? Tem alguém? Todos são lavados e remidos pelo Senhor. Aleluia. Todos. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Só os irmãos que estão aparecendo.